Marano FM, também nas eleições 2020. A rádio que todo mundo ouve. De volta com você aqui no Bom Dia Marano, são pontualmente 10 horas agora em Garanhuns. Vamos, portanto, dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui do município de Garanhuns. Hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o candidato Walter Couto da Rede, né? Partido Rede, portanto. Candidato, muito bom dia, seja bem-vindo. Como o senhor já pode observar, o tempo já foi disparado, são 45 minutos ininterruptos para que possamos discutir aqui as suas propostas e ideias a respeito de um futuro governo municipal aqui em Garanhuns. Seja bem-vindo e vamos começar falando a respeito de suas propostas, né? O seu plano de governo, candidato, né, que foi protocolado aqui no Tribunal Regional Eleitoral, portanto, estabelece 7 pilares, né, que são essenciais para a sustentabilidade de um futuro governo. Entre eles, cultura, ética, política, estética, economia, social e ambiental. Gostaria que o senhor começasse explicando exatamente essa história da, né, estética. O que é que compõe, portanto, esse plano em um futuro governo? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano André. Bom dia a todos que fazem a Marano e a Garanhuns, a nossa queridíssima Garanhuns. Estou satisfeito, já estou agradecendo, viu, Luciano? Estou agradecendo pelo convite e é uma oportunidade que nós temos para debater assuntos sobre Garanhuns. Muito obrigado. Se o senhor puder, por favor, vamos, né, explicar um pouco mais esse pilar, né, de sustentabilidade. Ok. Bom, os 7 pilares da sustentabilidade envolvem muita coisa, sabe, Luciano? O nosso programa contempla 18 grandes pontos. 18 grandes pontos que a gente pode, das nossas propostas ao longo da apresentação, falar um pouco. Mas veja, eu queria realmente me deter que a sustentabilidade envolve tudo, o desenvolvimento sustentável. E com respeito ao meio ambiente, é o norte principal da rede de sustentabilidade, tá certo? A rede é um partido que preza pela ética, pela transparência e com a política em alto nível, sabe, Luciano? É a política em alto nível. Então, eu queria dizer a você inicialmente que dos 7 pilares, a cultura, Garanhuns e turismo são pontos muito importantes que a gente pode destacar bem mais na frente. Perfeito. Agora são exatamente, deixa eu ver aqui que horas, são 10 horas 3 minutos, como foi estabelecido pelas regras, né, presenciais estabelecidas pelos seus coordenadores também. Aqui o senhor terá direito a 2 perguntas que foram realizadas, né, pelos nossos ouvintes. Hoje as perguntas, né, variam entre os números 2 a 13, porém são 10 opções, o senhor tem que escolher uma das 2, tá bom? Você já pode escolher uma delas, por favor, do número 2 até o número 13, com exceção da 9 e da 7 que já foram sorteadas. Onde é que eu estou vendo, Luciano? Ou do número 2 ao número 7. Aliás, do número 2 ao número 13. Aí, ó. Aí o senhor escolhe e eu coloco ela no ar. Coloque 11. O meu número 11. Então vamos aqui à pergunta do ouvinte. Bom dia, meu nome é Juliana, moro no Sítio Estivas e gostaria de saber do candidato o que ele irá fazer por nós aqui da zona rural. Pronto, a Juliana, ela quer saber quais são seus planos para a atenção do povo da zona rural, candidato. Ok, Luciano, veja, eu sou filho de uma professora de português. Sou filho de um professor de português e um pecuarista, agricultor, que nasceu numa fazenda. Meu pai, Walter Couto também. Ele nasceu numa fazenda e passou a vida dele trabalhando com a criação de gado e com a agricultura. Então, eu estou falando isso porque a nossa pretensão, a nossa ideia no nosso programa de governo realmente é dar um foco bem, vamos dizer assim, bem acima do que a gente tem visto, né, no geral. No campo, o homem do campo, ele precisa de mais apoio, tanto vamos dizer assim, nas instruções, como a questão das sementes, as sementes na hora certa, as estradas têm que estar em condições de mobilidade. Então, nós pretendemos
dar uma força grande, sabe, Luciano, na área da agricultura, porque eu me acostumei a ver meu pai lá na fazenda, lá no sítio, na criação de gado, as dificuldades que eles têm. Então, a agricultura familiar tem que ser revista, tem que ser, vamos dizer assim, apoiada, e que na cidade eles possam ter espaços para vender seus produtos, para trazer seus produtos. Então, a agricultura vai ser ponto forte dentro do nosso programa de governo, na nossa gestão. E aí, já que eu falei da minha mamãe Terezinha professora, como chamava ela, Terezinha professora, quero dizer logo de cara, logo aos professores, que nós queremos, vamos dizer assim, dotar de condições que os professores tenham cursos, treinamentos que possam desempenhar bem seu papel de professor, que é a profissão mais nobre, tá certo, Luciana? A profissão mais nobre, professor, que é quem forma as outras profissões. Então, quero logo dizer que sou filho de professor e vamos dar foco total na educação também. Perfeito. Candidato, a área da agricultura, como o senhor falou, né, agora há pouco, e foi a pergunta inclusive da Juliana, ela detém um olhar especial, no nosso ponto de vista, também para o incentivo ao ecoturismo, uma vez que nós temos aqui em nosso município empreendimentos particulares que estão se instalando e trazendo, portanto, essa possibilidade. Atrelado, claro, ao segmento de geração de empregos e do fortalecimento do turismo na nossa região. Quais são os pensamentos do senhor, caso chegue a Prefeitura de Garanhuns, em fortalecer esse segmento e estabelecer parcerias com a iniciativa privada para favorecer o ecoturismo aqui na região? Veja, Luciano, essa beleza que é Garanhuns, eu falo, todo o município, tem que ser aproveitada, principalmente na área rural também. Eu estive em Miracica, um dos 3 distritos. Estive em Miracica, vi fazendas bonitas, fazendas de gado. Me lembrei até de um hotel fazenda, que eu acho que você deve conhecer bem, lá de Saloá, né? Hotel Fazenda Brejo. Então, veja, aquilo ali é um exemplo que pode ser trazido para cá. Eu realmente vi muitas áreas. Eu estou falando de Miracica, mas Iratama tem também suas potencialidades. Então, veja, nós queremos incentivar, como falei anteriormente, o homem do campo, a área rural e o turismo rural tem que ser implementado. A minha opinião é que turismo é a maior vocação, sabe, Luciano, de Garanhuns. Garanhuns tem muitas vocações, mas turismo é fundamental, porque a cidade é essa maravilha, né? É cidade com esse clima, essa maravilhosa Garanhuns com as suas 7 colinas. Então, nós pretendemos dar um foco total. Vou aproveitar e falar de turismo, sabe, Luciano? Turismo, as festas, as nossas lindas festas que nós temos do ano serão preservadas e até melhoradas. Agora, nós temos que ter turismo todo mês, o ano todo, um calendário turístico, que as pessoas possam vir de fora. Você sabe que Garanhuns é internacional, tá certo? Eu sempre digo isso, Garanhuns é internacional. É conhecido lá fora do país, então, no país todo. Então, nós queremos um calendário turístico mês a mês, e que as pessoas da terra possam ter acesso a uma renda, a alguma atividade que nessas festas, nesses eventos, eles possam ganhar uma subsistência. Então, turismo, calendário o ano todo, as festas existentes, a belíssima homenagem a Dominguinhos tem que ser mantida, belas festas como tem sido, e nós queremos o Festival de Inverno, a parceria com o governo do estado, vai ser mantida. Nós pretendemos aumentar essa parceria, e a magia do Natal, o Natal Luz, essa beleza de festa será mantida e aumentada, se a gente puder, ok? Tranquilo. 10h09. Uma outra questão que nós gostaríamos de saber do senhor é exatamente como é que está sendo a estratégia de divulgação da sua campanha, candidato, uma vez que nesse período de pandemia muitas ações, né, estão limitadas devido ao distanciamento social e, consequentemente, né, o partido ao qual o senhor está vinculado, que é a Rede Sustentabilidade. Rede Sustentabilidade. A Rede. Né, tem, claro, uma certa dificuldade de penetração e representatividade aqui na cidade de Garanhuns por conta exatamente de novas filiações, de novas adesões. Então, como é que está sendo feito esse trabalho para que tenha-se, né, esse número de pessoas candidatas a vereador pelo partido e, consequentemente, o apoio à sua candidatura? Como é que está sendo feita essa estratégia, candidato? Veja, Luciano, a pandemia vem realmente afetando mundial, né? Isso é uma questão muito séria, questão da saúde muito séria, essa pandemia aí, mundialmente atingindo todo mundo, e notadamente em campanha eleitoral
de 45 dias, não é? Mesmo que a pré-campanha foi um período mais extenso, as dificuldades existem. Nós tivemos a reunião com o doutor Domingos Sávio, né, o promotor da cidadania eleitoral, e nós estamos cumprindo regiamente o que foi combinado na reunião. Pequenas palestras com poucas pessoas. Agora, a rede social é onde a gente está, vamos dizer assim, procurando divulgar mais, entendeu, Luciano? Rede social, os amigos, os incentivadores, muita gente, vamos dizer assim, se mexendo na cidade e conversando com os que me conhecem de perto. Você sabe, eu sou engenheiro eletricista, me formei na UPE, né, Universidade de Pernambuco, Recife, e fiz pós-graduação na AESGA, Associação Garanhuns, na AESGA, e por sinal, uma pós-graduação excelente, com uma turma muito boa, excelente. E fiz minha especialização em São Paulo, na Universidade Mackenzie, em gestão de negócios e distribuição de energia elétrica também. Bom, então, veja, nós estamos procurando rede social, os amigos e os incentivadores, que são muitos. Você sabe, eu trabalhei 35 anos numa grande empresa, né, chamada CELP, numa empresa de distribuição de energia elétrica, e sendo que dos 35 foram 25 em Garanhuns, diretamente em Garanhuns. Você veja, na Dantas Barreto, que é a sede da empresa, né, eu trabalhei 25 anos, fui gerente técnico inicialmente, um jovem engenheiro, inicialmente gerente técnico e depois gerente geral, e Garanhuns é a maior regional da CELP, 38 municípios, sabe, Luciano? Garanhuns coordena 38 municípios do estado de Pernambuco, que você sabe que tem 184, né? 184 municípios, mais a ilha de Fernando de Noronha. Então, nós tivemos essa experiência, é isso que nós estamos colocando à disposição da população, para contribuir, fazer mais um pouco, fazer mais dentro da nossa possibilidade e contribuir, como eu acho que toda a população, cada um fazendo um pouquinho, ajuda Garanhuns, tá certo? Nós tivemos a oportunidade de fazer distribuição de energia durante muito tempo no Agreste Meridional, nessa região que eu falei, e também, principalmente em Garanhuns. Eu conheço a cidade toda, porque você imagina 25 anos trabalhando com uma equipe forte de engenheiros técnicos, que eu não quero nem citar nomes aqui, porque são muitas pessoas boas. O quadro da CELP, sabe, Luciano, eu tenho que dizer isso, a equipe é uma equipe competente, realmente, vamos dizer assim, as coisas funcionam, né? E é isso, essa experiência de gestão que a gente quer colocar à disposição de Garanhuns, tá certo? Mais contribuição para Garanhuns. Eu estou aposentado, eu comecei muito jovem na CELP, eu comecei em Recife com 18 anos de idade. E eu comecei como técnico de eletricidade, depois terminei engenharia, iniciei como engenheiro em Recife e vim para Garanhuns. Com 23 anos e meio, 24 anos eu estava aqui em Garanhuns. Fazem mais de 35 anos, tá certo? E eu me aposentei jovem ainda e estou querendo dar essa força a Garanhuns, porque Garanhuns me deu tudo, tá certo? Ok. Se o senhor puder, por favor, fale um pouco mais para a gente aqui, né, para os nossos ouvintes, a respeito de um ponto que está no seu plano de governo, que retrata exatamente a questão da habitação digna, segura e integrada, né? Esse ponto aqui destacado. O que seria, portanto, né, esse ponto de um futuro plano de governo? Isso, Luciano. Veja, habitação, você sabe que uma casa é o sonho, né, de todo mundo ter seu teto, não é isso? E pelos levantamentos da nossa assessoria, nós temos em torno de 10 mil, vamos dizer assim, o déficit na cidade. Nós pretendemos fazer um programa, eu diria um programa avançado, começando por uma equipe competente, para que nós possamos dar uma condição das pessoas que não dispõem de sua habitação, de ter acesso a um programa habitacional, tá certo? Então, nós queremos fazer um programa que vise diminuir esse déficit até zerar esse déficit habitacional. A gente sabe que tem um programa do governo federal, né, que você bem conhece, um programa que vem fazendo, mas a realidade é que muitas pessoas ainda pagam aluguéis, pessoas que não têm quase renda e pagam aluguel. É isso que a gente quer minimizar e até excluir mesmo. Aí, no caso do candidato, esse déficit habitacional aqui na cidade de Garanhuns seria, portanto, minimizado com ações governamentais através do município e com que recursos? Como é que seria feito isso? Veja, nós temos que conseguir trazer, você falou recursos, muito bom, nós temos que trazer que recursos venham de fora, sabe? Venham de fora no geral.
Veja, Luciano, nós tivemos, por exemplo, um presidente da República de Garanhuns, 8 anos. O que você acha? Um presidente da terra de Garanhuns e, no entanto, os gestores da época não conseguiram trazer os investimentos de fora. Nós precisamos que tenha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que traga isso. Agora, voltando à habitação, precisamos, vamos dizer assim, eficientizar. Eficiência, eficácia e economicidade, sabe, Luciano? Na gestão é fundamental. Você economiza e aplica eficientemente, sobra dinheiro para tudo. E Garanhuns, a gente sabe, Garanhuns, 209 anos, vai completar 210 anos no dia 10 de março de 2021. E Garanhuns tem condições reais de melhorar a qualidade de vida e também resolver a questão da habitação nas comunidades mais pobres, mais carentes. Isso tem, tranquilamente. Agora, precisa que você organize a equipe forte, que você consiga trazer os recursos. A briga hoje, eu acredito, nos municípios pernambucanos e brasileiros é conseguir trazer os recursos de fora para dentro, de maneira que as coisas aqui voltem a rodar. Nós temos andado nos bairros, o desemprego é muito grande no geral, nós sabemos que a dificuldade é no geral, no Brasil, no município, mas que pode-se fazer alguma coisa, entendeu, Luciano? Por exemplo, qualificação das pessoas para que tenham uma profissão. Nós vamos implantar, através da Prefeitura, um programa de cursos e treinamentos na periferia, notadamente na periferia, para que eles tenham uma profissão que eu chamo de ofício. Um ofício, já que não tem emprego formal, para sobreviver. Porque as pessoas dizem hoje, muita gente nos diz, dos bairros, que eles se acordam e tentam fazer um bico para ganhar R$20, R$25, para dar pelo menos 2 refeições à sua família. Isso é lamentável numa cidade rica como a nossa, tá certo, Luciano? Uma cidade rica como Garanhuns não pode, uma população, muita gente com dificuldades, vivendo no sufoco. Ok, candidato, são agora exatamente 10 horas mais 17 minutos, faltam, portanto, 27 minutos para a finalização da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor abordasse agora o tema trânsito aqui em Garanhuns, né? Como engenheiro, mas não engenheiro de trânsito, mas tem conhecimento, evidentemente, através do seu plano de governo. O que é que pode ser feito para melhorar a mobilidade urbana, seja na questão da acessibilidade às calçadas, né, pelos pedestres, como também a questão do trânsito em Garanhuns? Quais os seus pensamentos com relação a essas questões? É um assunto, vamos dizer assim, no mínimo complexo, né? Porque você veja, uma cidade que está completando, um município com 210 anos, e a gente sente que, vamos dizer assim, as ruas, as grandes ruas, as principais, continuam, né, Luciano, as mesmas, no geral, o eixo principal. Mas ontem a gente estava, inclusive, procurando local para estacionamento, 10 horas da manhã, foi uma dificuldade no centro da cidade. Então, isso tem que ser bem estudado, sabe, Luciano? Tem que ser bem estudado e verificar as proposições, agora, profissionais da mobilidade. Você sabe que Recife é considerado o 3º pior do país, trânsito do país, Recife, por exemplo. Então, nós temos que encontrar soluções. Agora, o estudo profissional, para nós vermos, nós queremos prestigiar e privilegiar o transporte público, sabe, Luciano? Transporte público prestigiar e proporcionar uma melhoria na qualidade e também dos veículos individuais, vamos dizer assim. Então, isso nós temos que armar um plano forte para dotar a cidade de condições de mobilidade, tá certo? Volto a dizer, Recife, São Paulo são as 2 piores, praticamente, as 3 piores. E eles têm estudado, têm feito muitas coisas e não estão conseguindo, infelizmente. No caso de Recife, Pernambuco. Mas, Garanhuns, eu diria que a gente precisa realmente dar uma estudada e procurar abrir novas condições de melhorias. É dentro disso que a gente vai armar um plano, que eu chamo de um plano de mobilidade, que as coisas melhorem, certo? Ok, com relação ainda à questão do trânsito, qual seria o papel da AMSTT nesse processo
né, de melhoria na mobilidade urbana aqui. O senhor pretende, por exemplo, instalar sistema digital de cobranças, né, do Zona Azul, ampliar a atuação dos agentes de trânsito no município para outras regiões em horários específicos? Qual seria, portanto, o papel da MSTT? A MSTT ela tem um papel fundamental, né, nessa educação dentro da cidade. Agora, eu vi reclamações muito grandes em Recife, sabe, Luciano? Vi reclamação em Recife, lá da administração, de multas, sabe? Isso não existe, ó. Nenhum município precisa que esteja. Eles falam em Recife de fabricação de multas, sabe? Não sei se você já leu em jornal ou viu em televisão. Mas veja, a função da autarquia, a MST, é bem definida. Bem definida. Tem que ser a equipe que faça um trabalho bem feito, trabalho de educação, trabalho de verificação e de melhorias. Alguns binários que foram feitos, muito bom, melhorou alguns binários. Lá na Brasília melhorou, muito bom. Lá próximo da UPE, não é? Então tem que ser procurado melhoria e que as equipes, cada possa fazer o melhor, trazer novas sugestões, novas ideias, de maneira que melhore para a população. O final de tudo, sabe, Luciano, é que a população que paga impostos é que ser bem atendida, ela tem que ser bem atendida. Então a estrutura, no caso da prefeitura e mais notadamente da MSTT, ela tem que, vamos dizer assim, estudar saídas, sugestões, coisas melhores, e a função do prefeito é decidir, sabe, Luciano? É decidir e definir a questão política, ok? Ok, 10 horas e 21 minutos. Se o senhor puder, por favor, agora também nos expor os seus planos com relação à geração de empregos, né? O que é que o senhor pretende, portanto, adotar como foco primordial para garantir a geração de empregos, o desenvolvimento econômico aqui do município e a instalação de novos empreendimentos, candidato? Veja, eu falei um pouquinho antes, vamos falar mais. Veja, a geração de emprego hoje, eu diria que a saúde nos bairros é o que a população mais clama. Ela quer a saúde, porque realmente com essa pandemia nos mostrou que saúde é fundamental, né, Luciano? Saúde é fundamental. Então, nos bairros, a saúde nós temos que montar o nosso programa Saúde nos Bairros, de maneira que resolva 99%, se não puder resolver 100% das pequenas complexidades. Tem que ter médicos, segunda a sexta, semana toda, medicamentos que hoje existem dificuldades, a população está nos dizendo, e os exames de imagem, tudo tem que ser feito dentro de um planejamento, de uma programação. Então isso é fundamental. Depois da saúde, eu diria que geração de emprego e renda é fundamental. Então, vou voltar um pouquinho. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, qual é a função principal? Trazer recursos, conseguir agressivamente de fora para dentro. Por exemplo, uma mais nova loja de Garanhuns, eu acho que a mais nova loja de Garanhuns é a Vitória Fest. Não sei se você já viu, uma nova loja na Santo Antônio, fica ali próximo entre o Banco do Brasil e Magazine Pérola. Essa loja é de uma amiga nossa, uma empresária de Recife, Dona Isaura, que há 6 meses atrás me perguntou. Ela tem uma grande loja lá no bairro São José, chamada Arcol, artigo de festa, tudo de festa, até café da manhã faz assim na hora, monta cesta de café na hora. E ela disse: Walter, ela me telefonou e disse: Walter, eu estou precisando abrir uma loja em Garanhuns. Eu disse: pode investir, pode abrir, que eu sei que você vai fazer grandes negócios. Ela disse: onde seria a loja? Eu disse: na Santo Antônio, que é o centro da cidade. Nós temos a Rui Barbosa também, que é um corredor que está crescendo comercialmente, mas a Santo Antônio é o centro da cidade. Pois não é que com 2 meses ela abriu a loja, ela me telefonou que alugou, que resolveu o local e abriu, e começou a pandemia, Luciano, já pensou? Com 10 dias que estava funcionando, começou a pandemia, teve que fechar aqueles meses que ficaram. Mas eu estive anteontem lá, o filho dela, o Caio, acho que é capaz de estar ouvindo, ele veio de Recife, é o gerente da loja, e ele me disse, são 3 andares, é o térreo mais 2 andares de loja, Vitória, você precisa conhecer. Então veja, estão fazendo bons negócios, ele me disse que estão fazendo bons negócios, inclusive quer expandir. Luciano,
quer expandir, com praticamente 8 meses, né? 9 meses, quer expandir. Então, o que é que eu estou querendo colocar? É que os empresários, se você incentivar, se você tiver uma ação agressiva lá fora para trazer, mesmo com essa crise toda, chegam. Então, a geração de emprego e renda, eu começo por aquilo que eu falei do turismo, calendário o ano todo. Depois, secretaria forte de desenvolvimento econômico que vá lá fora e traga recursos. Temos que incentivar, temos que vender a cidade, a beleza da cidade, temos que vender que nós temos aqui em torno da cidade 22 municípios, que praticamente todo dia tem gente de outras cidades comprando em Garanhuns. Então, vamos dar força a essa secretaria de desenvolvimento econômico e tudo isso que eu falei do envolvimento de todos que queiram o bem de Garanhuns. O bem de Garanhuns, tá certo? É por aí. Ok, 10 horas e 25 minutos, por favor, o senhor pode escolher mais uma pergunta do ouvinte, são números, né, do 2 ao 13, aí com exceção do 7, 9, 14, 1 e o 11 que já foram escolhidos, por favor. 10. Número 10, então vamos à pergunta do ouvinte aqui na nossa entrevista de hoje para o candidato Walter Couto. Eu sou Cício aqui da Vai Grande, eu quero saber dos candidatos, o que é que eles têm para ajudar a gente aqui no município aqui de Garanhuns. Muito bem, Cícero, lá da Vargem Grande, é o distrito, o local que ele está aqui na zona rural. Então, é basicamente saber quais são as ações do candidato para a zona rural, candidato. Bom, eu falei anteriormente, nós pretendemos dar um foco forte na agricultura familiar, na questão do homem do campo. O que é que o homem do campo, o que é que eles nos têm dito? Ele precisa de estradas que ele possa transitar bem, ele precisa das sementes nas horas certas, quando chega o inverno, e ele precisa de apoio para ele saber como trabalha melhor. Então, nós teremos uma Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente focada nisso aí, o homem do campo. Repetiu a pergunta, não foi, Luciano? Inclusive, candidato, já que o senhor está falando a questão do meio ambiente e própria temática do partido, né, a sustentabilidade, engloba também essa questão de valorização do meio ambiente, a retomada, por exemplo, e a valorização das nossas nascentes, né? E também a questão de como se dará um futuro governo, caso o senhor chegue à Prefeitura de Garanhuns, essa autorização para a instalação de novos empreendimentos aqui em Garanhuns, já que nós estamos vivenciando nos últimos anos uma expansão, né, urbanística, de ocupação urbanística muito forte. É claro que para que essa expansão seja tida, existem alguns empecilhos no que diz respeito à questão do meio ambiente. Como é que vai se relacionar isso? Novos investimentos, expansão, né, urbanística, a densidade demográfica do município e, consequentemente, a questão do meio ambiente. Veja, o respeito ao meio ambiente, você sabe, tem que ser um ponto principal, né? Um ponto principal. Mas hoje o que nós vemos é que, por exemplo, o distrito industrial Garanhuns, certo? Aquele antigo, tem lá na entrada da cidade. Nós temos espaço, sabe, Luciano, para novos empreendimentos. Então nós temos que, vamos dizer assim, divulgar e perseguir e correr atrás dos investidores que acreditam no potencial da cidade, da região. Temos que... Agora, a questão da sustentabilidade. Por exemplo, só para você ter ideia, a energia alternativa, por exemplo. Energia alternativa, geração de energia solar ou eólica, por exemplo, dos ventos. Nós temos um programa que está dentro do programa de governo que fala em incentivar essa geração de energia para que, por exemplo, os órgãos públicos, escolas, iluminação pública até, você consiga diminuir essas contas para que esse recurso que for, vamos dizer assim, economizado nessas áreas de diminuição de faturas, por exemplo, de energia elétrica, sejam utilizados em outras áreas. Então, a energia limpa, eu estou falando de energia solar, energia eólica, nós incentivaremos para que sejam amplamente utilizadas. Nós estivemos no bairro Viana Moura, certo? Vocês sabem bem.
lá do bairro da Brama, do outro lado, né, da Estrada de São Pedro. Então, nós tivemos lá uma beleza de conjunto, mas não tem árvores, Então, por exemplo, ali tem que se começar imediatamente um programa de plantação mesmo de árvores, porque o verão começando, você vê a temperatura. Então, tudo isso será traçado, é um programa. Eu trabalho muito com planejamento, sabe, Luciano? Eu trabalho muito com planejamento, porque eu fui acostumado, né, com planejamento. Então, a gente tem que planejar tudo direitinho. As secretarias terão suas metas, sabe, Luciano? Secretarias, por exemplo, a de agricultura, terão suas metas que vai ser escolhido pela própria equipe. 10 metas mensais. Isso é uma coisa tranquilamente que pode se fazer, e metas de maneira que a população seja bem atendida e os programas sejam realizados. Então, desenvolvimento sustentável com respeito ao meio ambiente, a gente tem que prezar por isso, né? É a linhagem principal. Nós somos privilegiados, Garanhuns, privilegiados em termos de a região, né? A beleza, as flores, a vegetação. Agora, as nascentes precisam de um cuidado. Eu sei que já foi feito trabalho, por exemplo, com as vossorocas. Em outras épocas foram feitos trabalhos aí. Mas a gente vê que precisa de um foco maior. E isso será dado. Ok, Luciano? Ok, candidato, são 10 horas e 31 minutos, faltam, portanto, 14 minutos, agora 13h50 para a finalização aqui da nossa entrevista. Eu gostaria de saber também do senhor, em caso obtenha êxito e chegue à Prefeitura de Garanhuns, como é que ficaria, portanto, o relacionamento institucional entre a Prefeitura, o futuro governo, portanto, da rede, não é? O governo do Estado e o governo federal? Como é que se daria, portanto, essas conversações e até mesmo a questão de atração de novos recursos com repasses estaduais e federais com a base dos deputados, né, federais e estaduais? Ok, Luciano. Veja, caso Deus assim permitir, a gente consiga chegar da prefeitura, primeira coisa a fazer é pedir imediatamente uma audiência com o governador do estado, o governador Paulo Câmara, uma visita para dizer que participamos da eleição, que a cidade escolheu, né, o gestor nesses próximos 4 anos e que queremos fazer a parceria, sabe, com o governo do estado, que não poderia ser diferente. Então, a primeira coisa é pedir audiência. E também Brasília. Brasília, nós temos deputados que foram votados em Garanhuns, e esses deputados federais, nós temos também deputados estaduais aí, eu estou incluindo na Assembleia, serão visitados os que foram votados e vamos conversar da seguinte maneira: vocês foram votados na cidade, a população pede que vocês também retornem com alguns projetos, e notadamente com obras, com serviços, empresas para a cidade. Então, primeira coisa, Luciano, no dia 1º é pedir audiência ao governador Paulo Câmara. E o governo federal? Governo federal, veja, a gente vai partir também dentro dessa mesma linha. Como eu falei, temos deputados federais, temos senadores. O senador Randolfo Rodrigues, por exemplo, ele é garanhuense, você sabia, Luciano? Ele é garanhuense, Randolfo Rodrigues, é da rede, é garanhuense. Já nos declarou apoio, e você sabe que ele é um senador que foi escolhido esse ano como o melhor senador em trânsito lá em Brasília. Nós vamos. Ele saiu daqui com 8 anos de idade. O pai dele é seu Januário, que saiu daqui com 8 anos de idade. Inclusive, trabalhou na CELP, coincidentemente, em Bom Conselho e Garanhuns. Então, veja, vamos envolver as pessoas. Quando você tem voto numa cidade, você tem que trazer alguma coisa. Ou não é assim que funciona. Então, o relacionamento. Com relação ao presidente da República, também queremos ter audiência, conhecer o presidente da República. Nós não, vamos dizer assim, nós não temos essa questão de você pré-julgar ninguém. Nós queremos trabalhar por Garanhuns. O que for preciso para trazer as coisas, as empresas que saíram daqui, as empresas que saíram nos últimos 15 anos por questões internas, questões de logística, de economia, tudo, nós vamos conversar tranquilamente. Se quiserem voltar, o GES, o Garanhuns GES, esse festival é de Garanhuns, Luciano. Nós acompanhamos, eu estava no 8º ano. Vamos conversar com os irmãos Papaléu, não são eles que organizam tudo, os Papaléu. Vamos conversar, eu nem conheço pessoalmente ainda,
como prefeito, vamos conversar e vamos trazer de volta porque esse festival é de Garanhuns. Ok. 10 horas e 34 minutos. Candidato, como é que ficaria, portanto, também a questão do tratamento à juventude em um futuro governo do senhor? Nós tivemos recentemente, né, alguns episódios relatados aqui com a presença de jovens que estavam na Esplanada Cultural Mestre Dominguinhos, claro, em busca de até mesmo um olhar social mais atento para eles. Então, essa questão, né, das políticas sociais, o atendimento à juventude e até oportunizando a questão de esportes para eles. Quais são os seus pensamentos para a juventude nessas questões? A juventude, a gente tem conversado com muita gente, sabe, nessa pré-campanha, já na campanha. A juventude é dificuldade muito grande do primeiro emprego, né, Luciano? O primeiro emprego. Você veja os números aí, o desemprego no Brasil é 13 milhões e 700 mil, é um negócio absurdo. Mas veja, a juventude precisa de oportunidades, de educação e de trabalho. Temos que movimentar, em todos esses programas que falei anteriormente, movimentar. É tanto que, viu, Luciano, eu escolhi, convidei, e ele aceitou uma pessoa da rede, chamado Carlos Wilson, que está até aqui comigo, está aqui ao lado. Ele está aqui ao lado, na sala ao lado, Carlos Wilson, que, bom, vocês conhecem, da Avenida Caruaru, ele foi da seleção de Garanhuns, futebol de salão, futsal. E ele, vamos dizer assim, está trazendo para a nossa chapa a parte relativa aos esportes, que nós faremos uma ampla, vamos dizer assim, estrutura de um programa para os esportes, sabe, Luciano? A gente quer movimentar essa parte dos esportes. E a juventude está inserida totalmente com a chegada de Carlos Wilson, ele, seus amigos, vamos dizer assim, seu grupo, nós estamos aí nas redes sociais já vendo a movimentação, e ele aceitou justamente a missão principal é essa dos esportes, sabe, Luciano? Eu sou peladeiro também, viu, Luciano? Eu joguei mais de 20 anos, eu tenho que dizer a vocês. Tenho fotos, viu? Tenho fotos lá no nosso Nacional e no Amizade. Mas era bom jogador, não? Veja, eu quando eu era mais magro, eu jogava melhor, mas veja. Mas eu digo a você que os veteranos, nós temos vários clubes de veteranos. Temos uma Amizade, que é lá na ABB nos domingos, outros clubes, o 11h30, que é no sábado na ABB, vários outros clubes, Torpedo, 9 horas, madrugada, você sabe, tem muitos clubes de veteranos, pessoas acima de 35 anos. Eu conheço pessoas que jogam com 72 anos de idade, 73. Por exemplo, Juarez do Amizade. Vou pedir licença a Juarez aqui para dizer que ele tem mais de 70, está jogando bola, grande lateral esquerdo. Então, veja, nós temos muitas pessoas que jogam futebol e nós pretendemos dar uma força grande dos esportes. Então, Carlos Wilson, o nosso candidato vice-prefeito, ele é uma pessoa que está trabalhando nisso aí, que vai dar uma força grande para Garanhuns. Observe que Salgueiro foi campeão pernambucano. Se Salgueiro foi campeão, por que Garanhuns não pode ser também, não é? Vamos lutar para colocar 2 clubes no pernambucano. Ok, então, portanto, seria um apoio irrestrito ao futebol amador e até mesmo profissional. Veja, eu estou falando, quando eu falo esportes, eu não falo só em futebol, eu falo em atletismo. Nós temos campeões aí de corrida, você sabe, campeões de corrida longa aí e tudo mais, então vamos dar essa força total para que eles representem Garanhuns fora do estado e até fora do país, se for o caso. Ok, candidato, falando agora da questão da saúde, né? O senhor pensa em um futuro governo, caso obtenha sucesso e chegue à Prefeitura de Garanhuns, construir um hospital municipal, né? E caso ele esteja no seu plano de governo, de onde virão, portanto, os recursos para essa construção? Veja, o hospital municipal é um grande anseio aí, né, Luciano? Um grande anseio da população e que tem que estar em todos os programas de governo, eu acredito, tem que estar. No nosso, nós vamos, eu falei do programa Saúde nos Bairros. Primeira coisa, organizar os postos de saúde, os PSFs, o posto de saúde nos bairros, de maneira que tenha médico de segunda a sexta-feira, de manhã e à tarde. Porque hoje me dizem que tem 2 dias na semana, pelo menos é o que me diz a população. E que exames de imagem, existe dificuldade, tem pessoas que me dizem que passou 1 ano esperando para fazer um exame de imagem, então existe essa dificuldade. Nós vamos organizar isso na pequena e média complexidade, de maneira que os postos de saúde,
eles possam resolver a maior parte. Medicamentos tem que ter, tá certo? E os exames têm que ser planejados, tem que ser dentro de uma sequência, mas não pode passar um ano para fazer exame. Então, vamos organizar isso. Aí, quanto ao hospital municipal, é claro, a população pede todo dia, é claro que nós vamos lutar para conseguir o recurso, para fazer o hospital municipal, tá certo? Nós já temos algumas estratégias que a gente quer conversar direitinho, quer analisar com a equipe, mas deverá ser construído. Aliás, o hospital municipal, em outras gestões, foi iniciado em Garanhuns, mas não avançou. Não avançou, deve ter tido alguma dificuldade. O fato é que nós vamos fazer o hospital municipal, porque Garanhuns, o orçamento de Garanhuns, eu não quero dizer aqui quanto é o orçamento anual de Garanhuns, mas tem condições de você priorizar e conseguir recursos também em parceria com o governo do estado, tá certo? De maneira que esse hospital regional do Agreste Meridional saia, o hospital regional que vamos dizer assim, foi uma promessa do governo do estado, já anteriormente, você sabe, até terreno já tem, e que a gente possa fazer o hospital municipal tranquilamente. Nós vamos colocar gestão dentro dessa questão aí, para que nós possamos, eu diria, economizar de um lado e fazer essa condição do outro. Então, o hospital municipal é prioridade total nossa. Candidato, o seu plano de governo contempla aqui, né, como ponto de número 1, inclusive, né, transparência na gestão e, consequentemente, participação popular. Como é que se daria, portanto, essa participação popular em um futuro governo através destas ações nas mais diversas áreas? Da seguinte maneira, Luciano, veja, nós temos órgãos aí que são muito importantes e que me parece que talvez não estejam sendo bastante devidamente ouvidos. Por exemplo, os conselhos municipais, certo? Conselhos municipais. Nós vamos incentivar a sociedade a participar dos conselhos municipais. Eu tenho amigos que participam dos conselhos, amigos que me falam de tudo que é discutido, debatido. Para mim, tem que funcionar como um feedback, trazer um feedback para a administração, sabe, Luciano? Então, conheço várias pessoas que participam dos conselhos e, pelo que eles me dizem, muita coisa, vamos dizer assim, a título de sugestões, não são implementadas. Então, os conselhos municipais, nós vamos incentivar a sociedade a participar e a trazer para a administração sugestões e decisões que eles tomem, ouvindo a população. Então, esses conselhos e os fóruns municipais serão amplamente prestigiados. Eu queria dizer eu vou até me arriscar a dizer 2 nomes aqui de pessoas que participam, que eles já me deram várias sugestões que são notoriamente conhecidos na cidade, como Joaquim Bernardino, Paulo Tenório e Eliane Silva também. Pessoas que eu vejo participando dos fóruns, dos conselhos municipais, que têm algo a contribuir com a cidade, sabe, Luciano? Então, naquilo que eu falei, cada um pode contribuir de uma maneira. Então, nós queremos transparência também, as secretarias, que a população possa saber o que está sendo feito. Então, dentro disso aí, nós vamos incentivar a sociedade nos conselhos e fóruns municipais para que as ideias, os debates, as conclusões, as decisões cheguem até a administração. Candidato, esse ano de 2020, né, muito em função da própria pandemia, os recursos, né, o repasse de recursos financeiros para os municípios foi prejudicado e, consequentemente, isso pode, né, influenciar na futura gestão já a partir de 2021. O senhor estaria preparado, portanto, para lidar com um orçamento diminutivo, né, em relação a anos anteriores, caso chegue à Prefeitura de Garanhuns? Como é que ficaria, portanto, essa questão de recursos próprios nas obras, nos programas, nas ações, sabendo que vai ser uma dificuldade financeira a partir do ano que vem? Geral essa preocupação, viu, Luciano? Mas eu estou bem à vontade. Você está me vendo aqui, estou bem à vontade. Pelo seguinte, eu trabalhei 35 anos numa grande empresa e durante 28 anos eu fui gerente, sabe? Gestor de vários níveis, sabe, Luciano? Então eu me acostumei a trabalhar na diversidade, nos desafios. Veja que eu trabalhei 25 anos, a empresa era pública, certo? E 10 anos como empresa privada. Então, eu consegui, vamos dizer assim, absorver conhecimento dentro das 2 empresas que são totalmente diferentes. Então, a gente vai administrar, estou acostumado com desafios. Volto a dizer, nós vamos implantar o programa de controle, avaliação e acompanhamento por secretaria,
por autarquia. Se Deus assim permitir que a gente chegue na prefeitura, nós vamos implantar isso agora. Sem problema nenhum, sabe, Luciano? Nós queremos fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição. Depois virão outros e outros e outros que vão fazer mais do que eu, melhor. Agora, se nós chegarmos lá, nós vamos dar o máximo, tá certo? Ok, candidato, faltam 15 segundos para finalizarmos, portanto, a nossa entrevista. Só 2 questões. Debate dia 12 de novembro, confirmado sua participação e suas considerações finais. Confirmado. Só agradecer, Luciano. Muito obrigado. Você nos recebeu muito bem. Um abraço para todos de Garanhuns. Um grande abraço, boa sorte para o senhor. São 10 horas pontualmente, não, 10h45, rapaz, agora. 10h45, portanto, finalizamos assim a nossa entrevista de hoje com o candidato Walter Couto, da Rede Sustentabilidade aqui em Garanhuns. Amanhã daremos sequência, portanto, à série de entrevistas, recebendo em nossos estúdios o candidato Zaqueu Lins. 10h45, até já.